E pode-se dizer, né, professor, que de repente pessoas intolerantes utilizam a religião ou certas seitas ou certos segmentos, né, como uma desculpa por ser intolerante. Elas acabam fazendo como uma máscara para poder prejudicar o outro. Na verdade, se você for prestar atenção, elas não vão se sentir intolerantes, porque elas se julgam detentoras de uma verdade. É você que está errado. Então, o problema não sou eu, na visão deles, né? Quer dizer, na verdade, eu não estou fora do lugar, é você que está fora do lugar, você que tem que se adequar a essa lógica do meu mundo. Então, se eu tenho a minha divindade, ela traduz a verdade, ela revelou para mim o que é o mundo, eu quero te trazer iluminação. O problema é você que não quer aceitar a minha iluminação. Né? Agora, você imagina como se fosse um ambiente com várias luzes, várias cores diferentes. Cada um tem a sua iluminação, cada um tem a sua forma de ver a realidade. Obviamente, isso vai dar conflito. Numa democracia, a gente espera que a gente converse sobre os conflitos e negocie a convivência, e não que a gente se mate porque a gente é diferente. Né? A intolerância está justamente, ela é antagônica à democracia, porque ela não contribui para a liberdade de expressão, para o diálogo. Ela vai levar o quê? A eliminação e a subjugação de um grupo sobre outro. E quais as consequências assim, de danos psicológicos, vamos dizer assim, tanto para quem é intolerante e para quem sofre com isso, professor? A gente pode perceber basicamente que quem mais sofre com isso é quem é alvo da intolerância e praticamente os grupos que estão subjugados sobre essa intolerância. A ponta disso é a morte. Quer dizer, desde o dano psicológico, né, uma baixa autoestima, na verdade, porque você pode colocar uma criança na escola, por exemplo, ela vai viver num ambiente de preconceito racial, essa intolerância racial vai criar nela uma imagem de si mesma muito negativa. E ela vai criar e vai crescer com isso. Né? A gente percebe muitos casos, por exemplo, de meninos que têm um comportamento considerado como mais feminino. São intolerados muitas vezes na escola. Apanham, são violentados. Qual é a decorrência disso? Terminam saindo da escola. Isso vai ter uma repercussão, vai ter um dano na vida dessa pessoa. E outros casos que vão levar à morte. Como eu estava falando para você, os casos das mulheres, por que você tem um número tão alto de homens que, até a lei de Maria da Penha ser implantada e trazer essa discussão, que achavam que matar a mulher era a coisa mais comum do mundo. Porque a mulher é um objeto, a minha propriedade, e como é um ser que está sob a minha dominação porque ela é inferior, isso justifica eliminar e matar a mulher. Seja ela minha esposa, seja ela minha filha, ou mesmo a minha mãe. Eu sou homem, eu posso fazer isso. Então, esse dano é que você cria um contingente de pessoas que estão subordinadas à situação, que é o dano psicológico, o dano físico e até a própria morte. E transforma também, né, essa pessoa que é muito intolerante, desumaniza, né? Porque o que é o sentido da humanização? O sentido de você emancipar, poder viver seus valores, poder viver de uma forma democrática, expressar sua liberdade, seu afeto, seus sentimentos. A gente pega, por exemplo, o caso dos homens, né? Os homens que são bastante machistas. Homem não pode chorar, homem não pode abraçar, homem não pode dar um beijo, um abraço no seu filho, porque aí vai ficar uma coisa mais feminina, quer dizer, você vê quanto essa pessoa ela tem que matar uma série de condições emocionais suas, eliminar, para poder viver essa dimensão. Então, não acho que isso traga felicidade, né? Eu acho que no fundo a tua pergunta é assim, viver sob a intolerância torna a gente feliz? É discutível. Talvez torne algumas pessoas felizes durante algum tempo, mas no geral traz mais infelicidade do que felicidade para a maioria das pessoas. E como a gente vive coletivamente, é importante pensar de uma forma mais ampla e não somente no próprio umbigo. Né? E há alguma forma, professor, de eliminar ou pelo menos diminuir esse tipo de violência? Existem algumas formas bem presentes hoje em dia que a gente pode pensar na forma da educação, né? Quando você pega programas que pensam a inclusão dessa discussão nos livros didáticos, né? Sobre a questão dos negros, das mulheres, dos gays, das lésbicas, tentando quebrar esse preconceito, criar uma nova noção. Você tem políticas focalizadas, por exemplo, a Delegacia da Mulher, a própria Lei Maria da Penha, são leis, são
equipamentos públicos criados para pensar o apoio a essas populações que são mais vulneráveis à intolerância. E elas não têm um sentido apenas de punir quem comete o ato de discriminação, de intolerância, mas também prevenir isso. Porque é importante frisar que a gente não nasce intolerante, a gente aprende a ser intolerante. Você não nasce, você não olha para o bebê e pergunta, você gosta da camisa do time tal ou time tal? Ele não vai saber se time A ou time B. O bebê não responde, o pai pode ir até na maternidade, e geralmente a gente vê isso, coloca lá no quadro da maternidade a camisa do time dele de preferência. Mas aí o sogro tem outro time, aí já dá aquela briga, não, vai ser corintiano, vai ser santista, vai ser São Caetanense, qual o time que vai ser? Na verdade, ele vai aprender a gostar de um time. Ele vai aprender esses valores. Ele vai aprender também como lidar com esse jogo das diferenças e como viver com isso. Então, o sentido é também um sentido de prevenção e educação. Agora, tem pessoas, como eu falei para você, estão muito presas no seu mundo e que não gostam dos outros, ou não gostam da diferença dos outros. Isso também é um direito delas não gostar. O que elas não têm direito é de discriminar os outros. Né? Que você tenha as suas preferências, que você tenha os valores, isso faz parte. O que isso não significa que essas suas preferências tenham que existir em detrimento dos outros. Né? Na discriminação dos outros, na subjugação dos outros, na diminuição dos outros. Não é porque eu gosto do meu time que você tem que morrer porque você usa uma camisa diferente. Você tem toda a liberdade de expressar o seu gosto como eu tenho. Isso é um valor da democracia. Senão a gente instaura uma tirania. Né? E na tirania, o valor que vigora é de quem está no poder. Não cabe a gente apitar e falar nada. A gente só vai reproduzir o que está de quem está mais no posto mais alto. Então, o importante de pensar uma sociedade mais tolerante é que ela favorece a todos nós. No sentido de crescimento, do desenvolvimento, da capacidade da gente lidar com coisas novas, lidar com diferenças, entender outras realidades. E, fundamentalmente, saber dialogar. Porque sem diálogo não há como conviver. Professor, muito obrigada pela sua presença. Obrigado a você. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em alguns instantes. Não saia daí.